Dias melhores virão. Creia nisso, meu irmão, minha irmã. Dias melhores virão. Eu não sei se você já percebeu, mas parece que toda vez que você decide caminhar diariamente com Deus, toda vez que você decide ter um relacionamento diário com o Pai, buscar mais ao Senhor, parece que as coisas começam a piorar. Parece que as tentações ficam mais intensas e os ataques do inimigo se tornam mais constantes. Parece que quanto mais você busca, mais as coisas ficam difíceis. E aí vem aquele pensamento, não era para melhorar? Mas a gente precisa entender de uma vez por todas que caminhar com Jesus não é fácil. Andar com o Espírito Santo não nos faz viver de maneira confortável, mas nos convida diariamente a viver de maneira correta. E isso pesa. Ir na contramão pesa. Fazer o que é certo quando seria mais fácil desistir pesa. Deus nunca nos prometeu uma vida sem luta. Ele nunca prometeu que você não passaria por dias difíceis, mas Ele prometeu que estaria com você em todos os dias. No Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, está escrito assim: Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Tem uma versão que diz assim: No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Tem coisa que você está tentando resolver sozinho, tem peso que você está tentando carregar na sua força e não precisa ser assim. Entrega isso para Deus. Aquilo que está te cansando, que está tirando a sua paz, coloca tudo isso nas mãos de quem já carregou a cruz por você. Nas mãos daquele que já venceu o mundo. Dias melhores virão. Existe esperança para a sua vida, porque Jesus Cristo vive e reina, e nele você terá uma nova vida e um novo amanhã. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e nesse momento nós estamos começando mais um devocional Minuto com Deus. Eu te convido a dar o like no vídeo, deixa o seu joinha aqui, a se inscrever no canal se é a primeira vez que você está chegando por aqui e ativar o sininho das notificações. Assim você não perde nenhum dos nossos momentos diários, onde nós buscamos juntos a face de Deus. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem nós vamos apresentar tudo diante da presença de Deus. Porque Ele é poderoso para fazer o impossível se tornar possível, bem diante dos nossos olhos. Creia nisso pela fé. Irmãos, nesse momento, nesse exato momento, tem pessoas enfrentando situações que parecem um beco sem saída. E na palavra do Senhor nós encontramos um relato de alguém que também se encontrava nessa mesma situação. A Bíblia nos fala de um homem chamado Bartimeu. Ele era cego e mendigo e ficava sentado à beira do caminho de Jericó. Bartimeu não tinha profissão, não tinha renda, não tinha perspectiva. Cada dia era igual ao anterior. O mesmo lugar, a mesma escuridão, a mesma dependência de quem passasse e tivesse pena o suficiente para jogar uma moeda. Essa era a vida de Bartimeu. E se você perguntar a qualquer pessoa que o conhecia, provavelmente todos diriam a mesma coisa. Não tem jeito, não tem saída. Esse homem vai morrer assim. Mas num determinado dia, Bartimeu ouviu um barulho diferente na estrada. Uma multidão estava passando. E alguém lhe disse que era Jesus de Nazaré. E naquele momento, algo aconteceu dentro de Bartimeu. Ele não ficou quieto esperando Jesus chegar até ele. Ele não pensou, se for da vontade de Deus, ele vai me notar. Ele gritou. Em Marcos, no capítulo 10, verso 47, está escrito que, ao ouvir que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão mandou ele calar a boca. As pessoas ao redor disseram para ele parar.
provavelmente com aquela lógica de que ele estava atrapalhando, de que Jesus tinha coisas mais importantes para fazer, de que um cego mendigo não deveria interromper o caminho do Mestre. E o texto diz que Bartimeu gritou ainda mais alto. É isso que eu quero que você perceba aqui nesse texto. Quando mandaram ele calar, ele gritou ainda mais. Quando disseram que não adiantava, ele insistiu mais. Quando a situação parecia impossível, Bartimeu não recuou. Ele não deixou que a voz das pessoas ao redor fosse mais alta do que a certeza que estava dentro dele, de que Jesus podia mudar tudo. E Jesus parou. Em meio a toda aquela multidão, com toda aquela gente ao redor, Jesus parou e mandou chamar Bartimeu. E quando Bartimeu chegou perto, Jesus fez uma pergunta que parecia óbvia, mas que carrega um peso enorme. O que você quer que eu faça por você? Pensa nisso. Um homem cego sendo perguntado o que ele quer. Jesus sabia o que ele precisava, mas ele quis ouvir da boca dele. Quis que ele declarasse a sua necessidade, a sua fé, o seu clamor. E Bartimeu respondeu: Mestre, eu quero ver. E aí Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente ele recobrou a vista. Eu quero que você perceba algumas coisas aqui nessa história. A primeira é que Bartimeu estava numa situação que não tinha solução humana. Não havia médico, não havia tratamento, não havia recurso que pudesse devolver a visão a um cego naquela época. A situação era humanamente sem saída, mas ele ouviu que Jesus estava passando. E isso foi suficiente para ele não ficar quieto. Talvez você esteja numa situação que também parece sem saída. Talvez você já tenha tentado de tudo, já tenha buscado ajuda em todos os lugares e nada mudou. Talvez as pessoas ao seu redor já tenham dito de formas diferentes que não tem jeito, que é assim mesmo, que você precisa aceitar. E talvez você mesmo já tenha começado a acreditar nisso. Já tenha começado a se conformar com o lugar onde está, como Bartimeu se conformava com a beira da estrada. Mas hoje Jesus está passando. Essa palavra chegou até você por algum motivo. E eu quero te perguntar, você já gritou pelo nome de Jesus com a mesma intensidade com que Bartimeu gritou? Você já chegou diante do Pai com aquela determinação de quem não vai sair dali sem uma resposta? A segunda coisa que eu quero que você perceba é que a multidão tentou calar Bartimeu. E a multidão às vezes tem rosto de amigo, de familiar, de colega de trabalho. São pessoas que, com as melhores intenções do mundo, dizem coisas que enfraquecem a sua fé. Para de ficar esperando um milagre. Você já orou demais por isso. Aceita que é assim. Mas Bartimeu não ouviu a multidão, irmãos. Ele ouviu a voz dentro dele que dizia: Jesus pode. E ele gritou mais alto. E tem algo muito importante no detalhe de que Jesus estava passando por Jericó naquele dia. O texto de Marcos, no capítulo 10, diz que Jesus estava saindo de Jericó com os seus discípulos e com uma grande multidão. Ele estava de passagem. Não era uma visita planejada ao local onde Bartimeu ficava. Era um caminho. E se Bartimeu tivesse ficado quieto, Jesus teria passado. A janela de oportunidade era aquela, e Bartimeu sabia disso. Por isso ele não esperou uma segunda chance. Por isso ele não pensou, se não for hoje, será amanhã. Não, ele gritou naquele momento, porque aquele era o momento. E isso me faz pensar em quantas vezes Deus passou pela nossa vida e nós ficamos quietos. Quantas vezes o Espírito Santo bateu à porta do nosso coração e nós deixamos passar. Quantas vezes uma palavra, um versículo, uma pregação chegou até nós e nós não respondemos. Bartimeu não deixou passar. E quando Jesus parou, foi porque Bartimeu não tinha deixado aquele momento ir embora sem clamar. E eu quero que você saiba que esse instante em que você está ouvindo essa palavra
também é um momento. Essa palavra que chegou até você hoje não é por acaso. O Senhor está passando. O Espírito Santo está falando ao seu coração agora. E a pergunta que Jesus fez a Bartimeu, ele está fazendo a você nesse momento. O que você quer que eu faça por você? Não deixe esse momento passar. Clame, peça, grite se for preciso, mesmo que seja um grito na sua alma, porque Jesus tem um olhar de compaixão para quem está clamando por ele. A terceira coisa é a pergunta de Jesus. O que você quer que eu faça por você? Essa pergunta ainda está sendo feita. Jesus ainda está perguntando. E Bartimeu não escondeu nada. Ele não disfarçou a cegueira, não fingiu que estava bem. Ele chegou diante de Jesus exatamente como ele era, cego, mendigo, sem nada, e ele disse a verdade: eu quero ver. Sem vergonha da própria condição, sem minimizar a necessidade e sem tentar parecer mais forte do que ele era. E é exatamente isso que Jesus espera de nós, irmãos. Quando ele pergunta o que você quer que ele faça, não adianta chegar com respostas ensaiadas, com uma versão melhorada de si mesmo, escondendo a dor real, a falha real, o pecado real. Jesus já sabe. Ele pergunta porque quer que você seja honesto, porque é na honestidade diante de Deus que a cura começa. Bartimeu não teria sido curado se tivesse chegado fingindo que enxergava. Você também não vai ser restaurado fingindo que está tudo bem. Dias melhores virão para quem não cala e para quem não esconde. Para quem chega diante de Deus com a dor real, com a falha real, com a coragem de dizer a verdade sobre o que precisa. Bartimeu não saiu daquele dia da mesma forma que chegou. E você também não precisa sair desse momento aqui do mesmo jeito que você entrou. O texto diz que depois que Bartimeu recobrou a vista, ele seguiu Jesus pelo caminho. Ele não voltou para o lugar onde ficava. Não voltou para a beira da estrada, para a velha condição. Ele seguiu Jesus. E isso é o que a cura de Deus produz na vida de quem a recebe de verdade. Não um retorno ao que era antes, mas um seguir em frente com Jesus. Olha que bênção isso, irmãos. A cura não foi apenas física, foi uma transformação de vida inteira. Bartimeu deixou para trás o ato de mendigar, deixou para trás a escuridão, tudo o que definia a vida dele antes de encontrar Jesus, e foi atrás do Mestre. E é isso que Jesus espera de você também, que quando ele tocar na sua vida, quando a resposta chegar, quando a restauração acontecer, você não volte para a beira da estrada, que você abandone o pecado que te prendia ali, que você abandone os hábitos que te mantinham no mesmo lugar e que você siga a Cristo. Porque dias melhores não são apenas uma situação que melhora, são uma vida que muda de direção. E é isso que Jesus faz. Ele não resolve só o problema imediato, ele transforma o caminho inteiro. E eu quero que você carregue isso com você hoje. Onde quer que você vá e qualquer que seja o desafio que esse dia ou essa semana te trouxer, lembra do nome que Bartimeu gritou. Lembra da pergunta que Jesus fez. Lembra que o mesmo Jesus que parou para um cego mendigo à beira de uma estrada de Jericó é o Jesus que está com você agora. E ele ainda para, ele ainda ouve e ainda age, transformando o impossível em realidade. Deus está agindo na sua vida agora. E por causa desse agir, desse mover, por causa desse poder, por causa do sacrifício de Jesus, dias melhores virão. Eu quero que você declare isso aqui nos comentários. Dias melhores virão. Declare isso com fé nesse momento. Agora eu quero orar pela sua vida. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva ele aqui nos comentários. Se você está intercedendo por alguém ou por alguma causa específica, escreva também aqui nos comentários o nome dessa pessoa ou a situação pela qual você está clamando. Vamos falar com Deus. Pai, nesse momento eu quero te agradecer. Te agradecer pela vida, por mais um dia
e pela oportunidade de estarmos aqui, mesmo em meio a tantas lutas. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Mesmo quando nós achamos que não íamos conseguir continuar, foi a Tua mão que nos manteve de pé. E nesse momento, Pai, eu também te peço perdão. Perdão por cada um dos nossos pecados, tanto aqueles que nós falamos, que nós fazemos, ou aqueles que apenas ficam na nossa mente. Nos perdoa pelas vezes em que nós duvidamos, pelas vezes em que tentamos carregar tudo sozinhos. Perdão, Senhor, porque muitas vezes nós dizemos que confiamos, mas vivemos como se tudo dependesse apenas de nós mesmos. Perdão pelas vezes em que o cansaço falou mais alto, em que a gente pensou em desistir, em que nós questionamos o Teu cuidado. Nos perdoa, Pai, e alinha o nosso coração novamente com o Teu. Nesse momento, eu coloco diante de Ti cada pessoa que está ouvindo essa oração. O Senhor sabe, Pai, tem gente aqui me ouvindo que está muito cansada. Cansada de tentar, cansada de tanto lutar, cansada de fazer o que é certo e mesmo assim ver as coisas dando errado. Tem gente aqui que começou a se aproximar mais de Ti e ao invés de ver melhora, viu a luta aumentar. E isso confunde, Deus, isso desanima. Mas o Senhor está vendo tudo isso. O Senhor está vendo quem está resistindo, mesmo cansado, quem continua tentando permanecer, mesmo com o coração apertado. E por isso, eu te peço agora, Pai, alcança essa pessoa nesse momento. Não deixa ela se sentir sozinha nesse processo. Toca no coração dela agora. Traz uma paz que não faz sentido, a paz que excede o nosso entendimento, que só é encontrada em Ti. Conceda um alívio, um refrigério sobre essa vida. Ó Deus, tem pesos que essa pessoa está carregando que não são dela. Tem preocupações que já viraram sobrecarga e tem lutas que já viraram cansaço da alma. Por isso eu te peço, receba tudo isso agora. Aquilo que ela não consegue resolver, aquilo que ela não sabe nem por onde começar. Toma nas Tuas mãos, Pai. Fortalece a fé desse irmão e dessa irmã, porque às vezes ela até acredita, mas ela está cansada de esperar. Então, renova o Teu filho, a Tua filha nesse momento. Tem misericórdia dessa vida. Dê forças para que nós continuemos. Nos dê ânimo e coragem para não desistirmos. E lembra o nosso coração de que o Senhor continua no controle, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Eu apresento ao Senhor todos os pedidos de oração que foram escritos aqui nos comentários desse vídeo. Eu oro por aquele que está com o coração ferido. Eu intercedo pelas famílias que estão em crise. Eu oro por quem está vivendo dificuldades financeiras, por quem não sabe como vai pagar as contas e por quem está angustiado com a provisão dentro da sua casa. Eu te apresento essa pessoa que está lutando contra uma enfermidade. Toca com a Tua mão de cura sobre essa vida. E que cada pedido deixado aqui nos comentários seja atendido conforme a Tua vontade. E que no meio de tudo isso, essa pessoa, esse irmão e essa irmã, não percam a fé. Que eles continuem clamando, buscando a Ti, porque o Senhor ainda ouve, ainda responde e ainda transforma. Nós somos gratos pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu perdão e pelo Teu amor. É no nome de Jesus que nós oramos e por isso desde já Te agradecemos. Amém. Se você não escreveu ainda nos comentários, declare isso pela fé. Dias melhores virão. Compartilhe essa mensagem com seus contatos. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, considere se tornar membro do canal ou nos ajude através da nossa chave Pix, que é o CNPJ e está aqui na descrição desse vídeo. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Deus amado, Deus querido, eu quero te agradecer por esse dia, pela Tua presença que é real e por essa palavra, ó Deus, que
fala de uma maneira tão profunda aos nossos corações. Obrigado porque a tua alegria é a nossa força. E porque o Senhor não nos deixa sozinho em meio às nossas lutas. Pai, perdoa os nossos pecados. Nos perdoe quando nós falhamos, quando entristecemos o teu espírito, quando tomamos decisões erradas e nos afastamos da tua vontade. Nos lava, Senhor, nos purifica e nos dá um novo coração. Ó Deus, eu clamo agora para que a alegria que vem de ti invada cada vida que está aqui orando comigo. Que essa alegria seja força no meio desse cansaço. Que ela seja renovo em meio às lágrimas e seja paz em meio às batalhas. Derrama, Espírito Santo, da tua presença agora e que cada pessoa que está aqui me ouvindo sinta e perceba o teu cuidado. Eu entrego em tuas mãos a vida daqueles que estão travando batalhas espirituais. Dá força para que eles resistam ao inimigo. Dá coragem para que eles fujam da tentação e para que tomem atitudes práticas que vão honrar e glorificar o teu nome. Eu coloco diante do Senhor essa pessoa que está presa em vícios, aquele que luta contra as drogas, contra os jogos, as bebidas, a pornografia e todos os hábitos maus que têm prejudicado a sua vida. Liberta, Senhor, com o teu poder. Eu entrego a ti a vida dessa pessoa que ainda não aceitou a Cristo, mas que tem sido alvo de oração aqui todos os dias, desse pai, dessa mãe, ou desse filho ou filha. Alcança esses corações, meu Deus, pela tua misericórdia. Eu entrego também a ti aquele que está clamando pela cura. Essa pessoa que está sofrendo com uma enfermidade, que está aqui nessa oração, clamando pela vida de alguém amado, amada. Estende a tua mão de poder, Senhor, e faz com que a tua vontade se cumpra na vida dele e na vida dela. Eu entrego em tuas mãos cada irmão e cada irmã que tem passado por lutas financeiras. Que o Senhor abra as portas de emprego. A paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e você está no canal Minuto com Deus. Hoje nós vamos falar sobre algo que muita gente tem dúvida. Como fazer uma oração forte? Como eu posso receber uma oração forte? Mas eu quero que você entenda uma verdade que pode mudar a sua vida. A oração só se torna forte quando ela é feita no nome de Jesus. Tem pessoas que vivem correndo atrás de palavras bonitas, acreditando que precisam repetir frases decoradas ou buscar a oração de alguém que é considerado mais espiritual. Mas eu quero te dizer uma coisa, você não precisa de nada disso. Você pode orar do jeito que você é, com as palavras que você sabe, na sua simplicidade. E quando você coloca o nome de Jesus diante do Pai, o céu se move a seu favor. É isso que vai abrir portas para uma vida vitoriosa. Não porque você tenha méritos, mas porque Jesus já pagou o preço e Ele nos deu acesso direto ao Pai. E quando você descobre isso, você para de somente pedir pelas bênçãos de Deus e começa a viver como filho, como filha amados. Por isso, eu peço que você fique comigo até o final desse vídeo, porque essa palavra não é só uma mensagem a mais, é um convite para você viver uma nova realidade de fé. Escreva aqui nos comentários o seguinte: eu creio no nome de Jesus. Escreva isso pela fé. E não se esqueça de dar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Porque assim
mais pessoas vão ser alcançadas. E a palavra do Senhor continua se espalhando aqui pela internet. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 14, no verso 13, ele falou assim: "E tudo o que vocês pedirem em meu nome, eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai." Isso significa que a oração forte não está nas palavras, mas no nome que você invoca. Oração forte não é gritar, não é repetir fórmulas, frases de efeito, não é depender de um título religioso. Oração forte é aquela que chega diante de Deus em nome de Jesus. E quando você entende isso, você descobre que não precisa viver de joelhos diante de homens, mas sim diante de Deus. Ninguém tem mais autoridade espiritual para orar pela sua casa, pelos seus filhos ou pelo seu casamento do que você mesmo. É no secreto que o céu se abre. Mas talvez você me pergunte: pastor, e como eu posso viver essa vida vitoriosa de que o Senhor fala? A resposta está na palavra que Deus deu a Josué. Depois da morte de Moisés, Josué se sentiu pequeno, inseguro, sobrecarregado pela responsabilidade de conduzir o povo rumo à terra prometida. E foi nesse momento que o Senhor disse para ele o que está escrito em Josué capítulo 1, do verso 5 ao verso 9. Diz assim o texto: "Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo. Não se desvie da lei. Medite nela de dia e de noite. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for." Aleluia! Olha só a riqueza dessa promessa, irmãos. Primeiro, Deus garante a sua presença. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Você pode perder amigos, você pode perder apoio, mas Deus nunca vai sair do seu lado. Depois, Deus chama Josué para ser forte e corajoso. Ele sabia que viriam batalhas, mas também sabia que a coragem que Josué precisava não vinha dele, mas vinha da presença do Senhor. Deus também ordena a Josué obediência. Não se desvie da lei para nada. A vida vitoriosa não é construída em cima de atalhos, mas em cima da palavra. E é por isso que a oração precisa andar de mãos dadas com a obediência. E Deus ainda diz assim: medite na minha lei de dia e de noite. Isso significa encher a mente com a palavra, porque o que preenche o coração acaba moldando a nossa oração. Se a sua mente estiver cheia de medo, as suas orações vão ser cheias de medo. Mas se a sua mente está cheia da palavra, as suas orações serão cheias de fé. E por fim, Deus repete: não fique desanimado, nem tenha medo. Não é porque você não vai enfrentar problemas, é porque em cada um dos problemas que tiver que enfrentar, o Senhor promete estar presente. É essa presença que transforma a oração em arma e a sua vida em um testemunho de vitória. Você não precisa de ninguém para garantir a sua conexão com Deus. Amém? Receba isso no seu coração. Essa conexão já foi aberta por Jesus Cristo, quando Ele entregou a sua vida na cruz. É por causa do sacrifício do Filho que hoje eu e você temos livre acesso ao Pai. É por isso que nós podemos
falar com Deus, nós podemos nos aproximar dele com confiança. E olha só, irmãos, o que eu estou dizendo pode até soar contraditório. O mais fácil seria eu virar para você e falar assim: venha aqui todos os dias e apenas ouça essa oração que eu faço. Eu faço uma oração forte pela sua vida, porque a minha oração é mais forte do que a sua. Mas não, a verdade é que não existe isso, irmãos. Não existe oração mais forte ou oração mais fraca. Forte não é quem ora. Entenda isso. Forte não é a oração em si. Forte é o Deus que escuta a sua oração. Forte é o Senhor Jesus, que olha para nós e se compadece das nossas fraquezas. Quando eu digo que não existe oração forte, é porque não existe oração perfeita. O próprio Jesus nos ensinou a orar. Lembra? A oração do Pai Nosso. E ali ele mostrou os fundamentos da oração. Eu quero lembrar junto com você do que Jesus ensinou em Mateus capítulo 6, do verso 9 ao verso 13. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita, aqui na terra como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Esses são os princípios básicos da oração ensinada por Jesus. Reconhecer quem Deus é, desejar a vontade dele, pedir o pão de cada dia, buscar perdão e perdoar, pedir livramento e proteção. Mas além disso, o Senhor também quer ouvir de você a oração mais sincera e profunda. Ele quer que você abra o coração e fale com as suas próprias palavras. Se você ora o Pai Nosso de uma forma automática, as suas palavras se tornam vãs repetições. Quando você busca uma oração em um canal, quando você escuta uma pregação, quando você vai à igreja, você tem que entender que tudo isso é apenas uma ferramenta para te aproximar de Deus. Assim como esse vídeo aqui que você está assistindo agora. Mas a proximidade, a conexão verdadeira entre você e Deus não é medida por ninguém além de Jesus Cristo. É você e o Pai, por causa do sacrifício do Filho. E é isso que eu quero te incentivar a viver. Uma vida de intimidade diária com Deus. Uma vida de oração sincera. Uma vida de intimidade pessoal e verdadeira com Deus. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Eu quero que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo te lembrar de alguém nesse momento, se você quiser interceder por alguém, coloque o nome dessa pessoa aqui. Quando você coloca o nome de alguém aqui, milhares de pessoas leem esse comentário. E essas pessoas que lerem vão orar por essa pessoa que você colocou o nome aqui. Se existe algum problema na sua vida, alguma tempestade, algum deserto que você esteja passando, escreva aqui a área da sua vida que precisa de um milagre, que precisa de cura e de restauração. A oração tem poder, irmãos. A oração feita em nome de Jesus é sim uma oração forte. E declare pela fé: eu creio no nome de Jesus. Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de estar aqui, ó Deus, junto com os meus irmãos,
compartilhando da tua palavra, aprendendo mais da tua palavra. Eu te agradeço, Senhor, por cada pessoa que parou para ouvir essa mensagem, por cada família representada aqui, por cada coração que se abriu agora diante da tua presença. Ó Deus, eu quero te pedir perdão pelos meus pecados. Me perdoa, Senhor, pelas vezes em que eu fraquejei, em que eu não confiei o suficiente no Senhor, em que eu deixei a minha carne falar mais alto. Que o Senhor me lave com o sangue de Jesus e me purifica de todo erro, porque eu sei que somente assim eu posso permanecer diante de Ti. E eu também quero orar, Deus, por essa pessoa que está me ouvindo agora. Perdoa ela também, Pai. Perdoa os pecados dela, limpa esse coração, apaga as marcas, os traumas do passado. Dê a ela a paz de saber que em Cristo Jesus não há mais condenação. Mostra a ela que o Senhor está pronto para acolher. Não importa o que ela tenha feito, o sangue de Jesus é suficiente para lavar toda a culpa e proporcionar a ela um novo começo. Ó Deus, eu oro para que essa pessoa, esse irmão e essa irmã, entendam que eles não precisam de intermediários, porque o acesso deles ao Pai já foi garantido na cruz por Jesus Cristo. Eu oro para que ela descubra a alegria de se ajoelhar no seu quarto, de abrir o coração, de colocar as palavras, ó Deus, de maneira simples diante do Senhor e experimentar a Tua presença como algo real e transformador. Que essa vida se torne vitoriosa em cada área. Não porque os problemas vão desaparecer, mas porque o Senhor estará presente em cada passo. Assim como o Senhor falou para Josué, nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Que essa promessa se cumpra na nossa vida, Pai. Que essa pessoa que está me ouvindo seja forte e corajosa, que ela não desanime, que ela não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas que caminhe firme nos teus caminhos. Que a tua palavra encha a mente dela todos os dias, de dia e de noite, e que a sua boca declare fé, esperança e vitória. Eu oro, Senhor, por cada batalha que esse irmão ou essa irmã está enfrentando. Se for na saúde, que o Senhor conceda a cura. Se for nos relacionamentos, que haja restauração. Ó Deus, se for em relação aos vícios, que haja libertação. Se essa família tem passado por dificuldades, que o Senhor traga salvação, traga reconciliação e permita que eles superem essa crise. Que o Senhor abra as portas, dê oportunidades, traga provisão, ó Deus. O Senhor sabe quem escreveu aqui nos comentários o nome de um filho, de uma filha, de um parente, de um irmão que está passando por dificuldades. Eu oro para que o Senhor visite cada uma dessas pessoas e mostre que ainda há esperança, porque o Senhor é Jeová Jirê, o Deus da provisão. Ó Deus, eu oro por aqueles que se sentem sozinhos, desanimados e sem forças. Coloca sobre eles a tua presença. Renova a coragem, Pai, e lembra-os de que eles não estão caminhando sozinhos. Que essa vida seja marcada não pelo medo, mas pela coragem, pela confiança. Não pelo desânimo, mas pela fé. Não seja uma vida de derrota, mas que tudo que ela está passando seja parte de um testemunho de vitória. Ó Deus, eu coloco diante do Senhor cada pedido que está sendo escrito aqui nos comentários desse vídeo. Que cada um seja atendido segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade. Eu oro crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. É no nome de Jesus que eu oro e por isso desde já te agradeço. Amém e amém.
Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. E se essa mensagem abençoou a sua vida, compartilhe ela com seus contatos. Mande para as pessoas que precisam escutar isso hoje. E esteja sempre disposto a dedicar tempo ao Senhor, a reservar um momento do seu dia só para Ele. E esse canal existe para isso, para te lembrar todos os dias que Deus tem algo a falar no seu coração. Se você chegou aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, ative as notificações. Tudo isso é gratuito. E se você quiser receber todos os dias uma palavra de fé e esperança, ative as notificações do YouTube. Assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Mas lembra disso, nada substitui o seu relacionamento com o Senhor. Busque a presença de Deus, não somente aqui, mas de forma íntima e direta, e sempre em nome de Jesus. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, se Deus colocar no seu coração essa vontade de expressar a sua gratidão pelo conteúdo que nós produzimos aqui há 10 anos, todos os dias, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe sua família, sua casa, o seu trabalho, a sua saúde. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua mente, seu coração, com paz, esperança e força. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Minuto com Deus. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. E eu creio, irmãos, que essa palavra será como alívio e renovo para muitas pessoas. Portanto, se você está esperando uma resposta de Deus, essa mensagem é para você. Pode ser que a espera esteja doendo. Pode ser que você já tenha chorado, orado, clamado e mesmo assim não viu nada mudar. Mas eu quero que você ouça isso. Deus não ignora nenhuma oração feita com fé. Ele ouve, ele vê e ele age. Mesmo quando tudo parece silencioso, Deus ainda responde. No final dessa mensagem, eu vou orar pela sua vida. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: Deus ouve a minha oração. Amém? Você pode colocar isso aqui com convicção nos comentários? Deus ouve a minha oração. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Por isso eu peço que você nos ajude dando o seu like no vídeo, se inscrevendo no canal e ativando as notificações. Você também pode nos ajudar se tornando membro do canal ou através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. A palavra que eu quero compartilhar com você hoje está no Evangelho de João, capítulo 11, versículos 5 e 6. Eu vou ler na versão Nova Tradução, linguagem de hoje, que diz assim, olha: Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando soube que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Olha só, irmãos, Jesus amava aquela família, mas mesmo assim ele não foi correndo quando ficou sabendo da doença de Lázaro. Sabe o que aconteceu? Lázaro morreu. Humanamente falando, parecia tarde demais. Mas Jesus não chega atrasado. Ele chega na hora exata em que a glória de Deus vai ser revelada. Marta e Maria não estavam entendendo aquele silêncio, mas Jesus já sabia o que ia fazer. Quando ele chegou,
Lázaro já estava ali morto, havia 4 dias. Para todas as pessoas ali, era o fim, menos para Jesus. Porque quando Jesus está presente, até o impossível obedece a ele. O texto diz que Jesus chegou e chorou junto com elas. Ou seja, ele se comoveu. Mas em seguida, ele mandou tirar a pedra. E ele gritou assim: Lázaro, venha para fora. E Lázaro então saiu do túmulo. Sabe por quê? Porque Jesus tem poder para chamar vida onde já existe morte, esperança onde há dor, caminho onde só existe trevas. Escuta isso, irmão. O fato de Jesus não ter respondido imediatamente não significava que ele não amava Lázaro. O silêncio de Deus não é rejeição, é preparação. A resposta que você está esperando pode não ter chegado ainda, mas isso não significa que ela foi negada. Às vezes, Deus deixa a gente esperar para que fique muito claro que foi Ele que agiu. Não foi o tempo, não foi o acaso, não foi uma coincidência, foi a mão dele. Porque a glória pertence a Ele. E quando Ele faz, ninguém pode dizer que foi outra pessoa, que foi outra coisa. A gente vive numa geração imediatista, que quer tudo para ontem. Mas Deus não se move no nosso tempo. Ele se move na eternidade. Enquanto a gente está olhando para o relógio, Ele está olhando para o nosso coração. E tem coisas que Deus só libera quando Ele vê que nós estamos prontos. Nem antes, nem depois, mas no tempo certo. Talvez você esteja sendo provado nesse tempo da espera. Talvez você esteja como Marta, dizendo: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Mas olha o que Jesus responde no versículo 40. Eu não te disse que, se você crer, verá a glória de Deus? Olha só, essa é a chave. Crer mesmo quando parece tarde demais. Crer mesmo quando não existem sinais. Continuar acreditando quando os sentimentos já dizem o contrário. Crer quando o mundo inteiro já diz que acabou. Porque quem crê, vê. E Deus está te chamando hoje para continuar crendo. Você não chegou até essa mensagem por acaso. O Espírito Santo está falando com você. Continue crendo. Porque a pedra será tirada. A voz de Jesus vai ecoar. E o que estava morto vai voltar a ter vida. Essa não é uma promessa minha, é a palavra do Senhor. Então, se fortaleça, se levante, respire fundo e saiba que não acabou. Esse não é o seu fim. Você está no meio de um processo. E o fim que Deus escreveu é bem diferente do que você está imaginando agora. É um fim de paz, um fim de cura, de restauração. É o fim onde o nome do Senhor será glorificado. E quando Ele for glorificado na sua vida, outras pessoas também vão crer. A sua história será resposta para outras histórias. O seu milagre vai gerar fé. A sua vitória vai apontar para Cristo. Então, continue, não desista. O céu está em movimento. A resposta está a caminho. E é por isso que agora, com toda a fé que nós temos no coração, nós vamos orar juntos. Amém? Eu quero orar pela sua vida, mas eu quero que aí onde você está, você ore junto comigo. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, coloque o nome dessa pessoa aqui. Talvez no seu coração passe uma palavra, uma voz dizendo assim: mas pastor, já faz tanto tempo, eu acho que não tem mais saída. Não tem mais como Deus agir. Mas Ele é Deus do impossível. Creia nisso. Amém? Se tem alguma pessoa pela qual você está orando, coloque o nome dela aqui. Se existe alguma situação, mesmo que pareça impossível, escreva ela aqui nos comentários. E creia na vontade de Deus, que é melhor do que a nossa, e no poder dele
sobre todas as coisas. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero começar essa oração nessa manhã com gratidão. Ó Deus, somos gratos porque mesmo quando tudo parece perdido, o Senhor ainda entra em cena. Mesmo quando já rolou a pedra, mesmo quando já disseram que é tarde demais, o Senhor sempre nos surpreende. Obrigado porque o teu amor é maior do que os diagnósticos, maior do que a lógica, maior até mesmo do que a morte. Obrigado por nos lembrar hoje, através da história de Lázaro, que o Senhor chora com os que choram, mas também chama para fora aqueles que estão presos. Que o Senhor se importa com a nossa dor e não nos abandona. Que o Senhor nos visita nos nossos túmulos, nas nossas cavernas, não para nos julgar, mas para nos levantar. Nós te agradecemos por Jesus, pelo teu Filho Jesus. Esse Jesus que andava com simplicidade, mas que tinha todo o poder. Esse Jesus que não precisava provar nada para ninguém, mas que se movia por amor. Obrigado porque foi esse mesmo Jesus que viu a dor das irmãs de Lázaro e chorou junto com elas. E é esse mesmo Jesus que olha para a nossa dor agora. Obrigado, Pai, por esse amor incomparável. E agora, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor nos perdoe. Nos perdoe quando duvidamos, quando achamos que o Senhor chegou tarde demais, quando falamos ou pensamos como Marta, se o Senhor estivesse aqui. Nos perdoe, Pai, por tantas vezes pensar que o Senhor nos abandonou. Derrama sobre nós a tua misericórdia. Nos purifica com o teu sangue. Ó Deus, converte o nosso coração, que muitas vezes quer controlar as coisas, até o tempo. Muitas vezes queremos respostas imediatas. Queremos viver só de milagres, mas não queremos passar pelo tempo da espera. Nos ensina a confiar no teu tempo, porque ele é perfeito. Mesmo quando parece tardio, é o teu tempo que gera o maior milagre. Pai amado e querido, eu quero orar agora por cada pessoa que foi alcançada por essa palavra. Eu apresento diante de ti esse irmão e essa irmã que têm enfrentado dores profundas, que talvez estejam se sentindo como Lázaro, sem saída, presos, abandonados e esquecidos. Que talvez esteja ouvindo vozes dizendo que já não tem mais jeito. Mas o Senhor é aquele que chama para fora, que traz vida onde só havia morte, que transforma o fim em começo. Eu oro agora, meu Deus, por quem está emocionalmente esgotado, por quem tem acordado no modo automático, por essa pessoa que está orando, mas está sem forças. Que o Senhor visite esses corações com o teu Espírito Santo. Que o Senhor traga vida, traga fôlego e traga uma nova esperança. Eu quero apresentar ao Senhor aqueles que estão lutando com as enfermidades. Ó Deus, eu oro pela cura desse câncer, por essa dor nas articulações, pela depressão, pela insônia, pelos diagnósticos cruéis. Eu oro para que o Senhor se levante como médico dos médicos, para que o Senhor estenda a tua mão e opere o milagre. Não por merecimento nosso, Deus, mas porque o Senhor é bom, porque o Senhor pode, porque o Senhor ainda ressuscita o que está morto. Eu oro, ó Deus, pelas famílias representadas aqui nos comentários, por filhos que se afastaram, por irmãos que não se perdoam. Entra com reconciliação, Pai. Derrama o teu amor dentro desse lar. Restaura o que foi quebrado. Transforma a atmosfera nessa família. Que cada casa representada aqui nos comentários desse vídeo se torne um lar cheio da tua presença. Eu quero orar por essa pessoa que está enfrentando vícios. Ó Deus, pessoas que sabem que estão presas em hábitos nocivos, em comportamentos, ó Deus, que têm prejudicado a sua mente, o seu corpo, a sua vida espiritual,
mas que não conseguem sair desse ciclo. Pessoas que querem mudar, mas se sentem fracas. Ó Deus, que o Senhor quebre essas correntes. Muda, Deus, o gosto, o desejo, o caminho. Liberta ela, liberta ele, Pai. Restaura a dignidade, a alegria, a vida. Que o Senhor contemple cada pedido de oração mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Eu sei que o Senhor chega na hora certa. Que o Senhor contemple a dor dessa pessoa. Que o Senhor não permita que essa família seja destruída. Que o Senhor abra essa porta para que ele entre por ela e seja abençoado. Que cada pessoa que está aqui receba aquilo que o Senhor tem para ela. Seja o milagre, a cura, a restauração, o alívio ou o fortalecimento, para que ela consiga suportar essa situação. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Se essa oração te abençoou, se Deus falou com você, compartilhe essa mensagem com seus contatos. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e envie para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. A palavra de Deus tem um poder tremendo, irmãos. Ela pode trazer vida onde há morte. Ela pode restaurar aquilo que se perdeu. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e eu espero você aqui todos os dias, sempre com mais um Minuto com Deus. Você já se sentiu preso, sem saída, com todas as portas fechadas, como se você estivesse preso a correntes pesadas? É nos momentos de maior angústia que Deus revela o seu poder. Existe uma chave que pode abrir qualquer porta. Não importa quão difícil possa parecer. Essa chave se chama oração. No vídeo de hoje, eu quero te mostrar que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus continua sendo o Deus que age de forma sobrenatural e que pode transformar o impossível em realidade. Nós vamos aprender juntos o poder da oração em meio às prisões da vida. Como a oração pode mover os céus e abrir portas impossíveis. E no final do vídeo eu vou te falar 3 princípios espirituais que nós aprendemos com a libertação de Pedro, relatada em Atos capítulo 12. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, você está no canal Minuto com Deus. Aqui, todos os dias, eu compartilho uma mensagem de fé e esperança. E no final, eu oro por você. Nós oramos juntos aqui. Se você está chegando por aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, a conhecer os nossos outros vídeos e fazer parte dessa grande comunidade de fé, de pessoas que buscam a presença de Deus todos os dias. Se você quer receber uma palavra de esperança todos os dias aí no seu celular, deixe o seu like no vídeo, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Quando você fizer isso, selecione a opção Todas, porque assim o YouTube vai te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. Amém? Irmãos, eu quero começar essa reflexão de hoje com um versículo que está no livro do profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Está escrito assim, olha: clame a mim, e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Olha só o que Deus está dizendo aqui, irmãos. Se você clamar, eu vou responder. Se você pedir, eu vou mostrar o que está oculto. Em muitas passagens bíblicas, como essa aqui que eu li, nós podemos perceber que sempre há uma resposta de Deus para as nossas orações.
E no livro de Atos, no capítulo 12, nós vemos esse poder de Deus agindo através da oração dos irmãos, da oração da igreja. Pedro estava preso, acorrentado, guardado por soldados e vigiado por portões de ferro. Era como se fosse uma prisão de segurança máxima. Ou seja, aos olhos humanos não havia saída para ele. Mas a Bíblia diz em Atos capítulo 12, versículo 5, que Pedro estava guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Enquanto os grilhões prendiam o apóstolo Pedro, a oração cercava ele de esperança. E como resposta àquele clamor, o poder sobrenatural de Deus se manifestou. O impossível aconteceu. O texto diz que um anjo apareceu e tocou em Pedro. Naquele momento, as correntes caíram, os portões se abriram sozinhos e Pedro saiu livre daquela prisão. No final dessa mensagem, eu quero orar por você. Amém? Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: Senhor, quebra as correntes da minha vida. Eu não sei quais têm sido as prisões que estão te cercando nesse momento. Mas independentemente do que seja, eu quero que você saiba que Deus é maior do que elas. Por isso, escreva isso com fé. Senhor, quebra as correntes da minha vida. Olha só, 3 princípios sobre a oração que eu aprendo aqui em Atos 12. Primeiro princípio, a oração é uma arma espiritual. A oração é uma arma espiritual. Em 2 Coríntios, capítulo 10, no versículo 4, Paulo declara que as armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Tem algumas batalhas que você não vai vencer com a sua força, mas você vai vencer com os seus joelhos dobrados. Segundo princípio, a oração move o céu. Em Tiago, capítulo 5, verso 16, está escrito o seguinte: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Por isso que eu sempre peço para você colocar o seu pedido de oração aqui, porque aqui nós oramos todos os dias. Eu oro, muitas pessoas oram junto comigo. A palavra diz que a oração de um justo é poderosa. Imagine a oração de milhares de pessoas orando juntas. O clamor da igreja, aqui em Atos 12, foi ouvido no céu, mas trouxe libertação à terra. Amém? E o terceiro princípio, a oração precisa ser constante. Ore sem cessar. A igreja não desistiu, mesmo quando tudo parecia tarde demais. Sabe, irmãos, muitas vezes a resposta de Deus vem na última hora, mas ela vem, porque Ele nunca falha. Talvez você não esteja em uma prisão, literalmente falando, mas você pode estar acorrentado pelas dívidas, pelas enfermidades. Você pode estar preso por lembranças dolorosas do passado, pode estar preso em um hábito ou em um vício que tem destruído a sua vida, a sua família. Eu convido você a orar com fé hoje. Se você não tiver forças para orar, apenas diga amém aí onde você está. Mas creia que Deus já está agindo. Talvez você esteja cercado por pessoas que não acreditam mais em você. Ore, creia que Deus pode mudar as circunstâncias. Talvez as portas estejam fechadas há anos na sua vida. Continue orando, porque Deus tem poder para abrir os portões de ferro. Amém? Creia nisso, em nome de Jesus. Sabe, irmãos,
eu me lembro de momentos na minha vida em que eu estava acorrentado por problemas financeiros, por problemas familiares. Aos meus olhos não tinha mais saída, mas eu aprendi, desde que eu cheguei no Evangelho, eu aprendi a insistir em oração. E quando eu menos esperava, Deus começou a mover as situações. Ele abriu portas, Ele me mostrou que o impossível não era obstáculo para Ele. E nesse momento eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua família. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva ele aqui agora nos comentários. Coloque diante de Deus o que tem te aprisionado ou o que tem aprisionado alguém aí da sua família, alguém que você conhece. Se o Espírito Santo te fez lembrar de uma pessoa agora, é porque o Senhor quer que você interceda por ela. Coloque o nome dessa pessoa aqui nos comentários e declare pela fé isso que eu falei. Senhor, quebra as correntes. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, pela Tua santa e poderosa palavra, Deus, que pela Tua graça e misericórdia alcançou hoje o alvo do nosso coração. Nós nos colocamos agora diante da Tua presença em oração. Obrigado porque a Tua palavra nos lembra que nós podemos clamar a Ti nos momentos de angústia, nos momentos de tristeza, e nós cremos pela fé que o Senhor vai nos responder. Obrigado porque o Senhor é o Deus que abre portas que ninguém pode fechar. Ó Deus, assim como Pedro foi liberto da prisão, nós pedimos que o Senhor quebre agora as correntes que aprisionam os teus filhos, as tuas filhas. Que toda prisão emocional, espiritual, financeira ou familiar seja desfeita agora pelo poder do nome de Jesus. Nós declaramos pela fé que o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. O Senhor é quem nos conduz às águas tranquilas, é quem restaura a nossa alma e nos guia pelas veredas da justiça. Ainda que nós tenhamos que passar pelo vale da sombra da morte, nós não teremos medo, porque o Senhor está conosco. Pai, contempla cada pedido de oração que está sendo escrito aqui nos comentários. Derrama a Tua provisão sobre aquele que está aflito, sobre essa pessoa que não sabe como vai pagar as suas dívidas. Abre as portas de emprego para aqueles que necessitam de uma recolocação no mercado de trabalho. Dê sabedoria, ó Deus, para essa pessoa que precisa tomar uma decisão importante nessa semana. Consola o coração desse irmão e dessa irmã que estão abatidos. Fortalece aqueles que estão cansados. Senhor, a Tua palavra diz que os que esperam em Ti renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Ó Deus, visita os lares daqueles que estão passando por crises. O Senhor é o Deus da paz. Por isso, que através do Teu amor e do Teu perdão, esse relacionamento seja curado, seja restaurado, para louvor e para a glória do Teu nome. Sara as nossas enfermidades físicas, emocionais e espirituais. Tu és o Deus que nos cura, o Deus que tem poder para nos sarar, para tirar de nós toda dor, toda ferida, para remover do nosso corpo e da nossa alma tudo aquilo que não vem de Ti. Ó Deus, que esse remédio, esse tratamento, essa quimioterapia sejam eficazes e que essa enfermidade caia por terra pelo poder que há no Teu nome. Nós cremos que o Senhor é o Deus que sara todas as nossas dores. Eu coloco diante de Ti todas as pessoas
que estão lutando contra os vícios. Que haja libertação verdadeira. Pois na tua palavra está escrito: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós tomamos posse da tua palavra, que diz que em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, Pai, eu declaro pela fé que essa pessoa que está aqui orando junto comigo agora é mais que vencedora em Cristo Jesus. Transforma as nossas lágrimas em testemunhos, que as prisões sejam abertas, que o impossível se torne possível e que cada vida seja restaurada pelas tuas mãos poderosas. Nós oramos confiando na tua vontade e na tua soberania. E oramos em nome do teu Filho Jesus. E é por isso que desde já te agradecemos. Amém e amém. Receba no seu coração essa palavra. Receba essa verdade bíblica. A oração é uma arma espiritual, uma arma da qual você pode tomar posse. Não deixe de orar, não deixe de crer, não deixe de acreditar. Deus pode fazer coisas impossíveis. Amém? Se essa mensagem abençoou a sua vida, compartilhe ela com seus contatos. É só você clicar aqui embaixo no botão compartilhar, selecionar a opção WhatsApp e mandar para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. Se você ouviu essa mensagem até aqui, é porque você já entendeu qual é o propósito desse ministério. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus abençoe, que Deus multiplique na sua vida poderosamente, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Que bom ter você aqui. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. E é uma honra ter a sua presença aqui todos os dias, ouvindo a palavra de Deus, refletindo junto comigo na palavra do Senhor. Hoje eu quero trazer uma palavra para você que está no livro de Naum. Eu não me lembro de ter pregado nesse livro de Naum. Aliás, a maioria dos pregadores, das pessoas que ministram a palavra, recorrem aos chamados profetas maiores, Isaías, Jeremias, e pouco se fala, pouco se prega nos livros dos profetas menores. Então, o Espírito Santo me direcionou a partir de hoje, trazer reflexões bíblicas inspiradas nesses livros, nos profetas menores. E quando a gente fala assim, profetas maiores e profetas menores, isso não significa que os profetas chamados menores são menos importantes, mas eles são chamados de profetas menores porque os livros que eles deixaram são mais curtos em comparação com os livros de Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, por exemplo. Então, os profetas menores, eles são Oséias, Joel, Amós, Obadias, são 12 no total. Mas hoje eu vou falar sobre o livro do profeta Naum, tá? O texto que eu quero ler está em Naum, capítulo 1. Primeiramente eu vou ler o versículo 3 e depois os versículos 7 e 8. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor é muito paciente,
mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. O seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira de seus pés. E os versículos 7 e 8, que diz o seguinte: o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Mas, com uma enchente devastadora, dará fim a Nínive. Expulsará os seus inimigos para a escuridão. Essa é a palavra que eu quero refletir com você hoje. Antes de continuar, eu sempre quero reforçar aqui esses avisos que são importantes para a manutenção desse canal. Dê o like no vídeo. Quando você dá o like, o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas. Então, faça isso. É uma ação simples, leva apenas alguns segundos. Aproveite que você vai dar o like e se inscreva no canal. Talvez você está aqui ouvindo o Minuto com Deus há tanto tempo e ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube. Se inscreva no canal, ative as notificações para que você receba um aviso toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Nós não temos vínculo com nenhuma igreja, com nenhuma instituição. Então, se você quiser nos apoiar, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo. Que Deus abençoe e multiplique na sua vida poderosamente. Amém? Irmãos, o próprio texto aqui da Bíblia, do livro de Naum, se apresenta como profecia revelada a Naum de Eucós. Isso está em Naum, capítulo 1, versículo 1. E pouco se sabe sobre a vida desse profeta. O nome Naum significa consolado ou consolação. E ele é chamado de Eucós. Mas, assim, a gente não tem certeza de onde fica essa localidade. Ele é chamado Naum de Eucós, como se fosse Edivaldo de Belo Horizonte. Ele é Naum de Eucós. Mas nós não conseguimos afirmar onde é essa cidade. Algumas pessoas, alguns estudiosos, sugerem uma cidade na Galileia. Outros pensam que pode ter sido uma aldeia na região de Judá. O livro de Naum foi escrito provavelmente entre os anos 663 e 612 antes de Cristo. E o livro, ele faz alusão à queda de Tebas, que ocorreu em 663 antes de Cristo. Portanto, ele foi escrito antes desse evento. E ele também prevê a queda da cidade de Nínive, que ocorreu em 612 antes de Cristo. Então, é muito provável que Naum tenha profetizado durante o reinado do rei Manassés ou Josias em Judá. Para quem foi escrito o livro, pastor? Embora a mensagem de Naum se refira diretamente à cidade de Nínive, que era a capital da Assíria, o público-alvo são os habitantes de Judá, que estavam ali oprimidos pelo poder assírio. Só para você ter um pouquinho do contexto, no qual esse livro foi escrito. Voltando aqui à passagem bíblica. Naum capítulo 1, verso 3. O Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. Eu vou parar aqui um pouquinho. Deus é paciente conosco? Sim, Ele foi paciente comigo. Ele entendeu o momento certo da minha conversão. Eu me converti aos 28 anos, eu aceitei a Jesus, eu mudei de vida. E Deus tem paciência com você que está me ouvindo, com essa pessoa por quem você está orando.
Deus é um Deus paciente, mas, é o que diz o texto, o seu poder é imenso e o Senhor não deixará impune o culpado. Não pense que a paciência de Deus é eterna, é infinita. Deus vai nos alertar, Deus nunca vai desistir de nós, Ele vai nos dar inúmeras oportunidades durante a nossa vida para que nós abandonemos o pecado, para que nós nos afastemos das coisas erradas, mas Ele não deixará impune o culpado. Isso aqui é muito importante, irmãos. A nossa santidade, ela é importante para Deus. Deus quer que nós levemos uma vida de obediência. Isaías disse, no capítulo 59 do seu livro, que o pecado nos afasta de Deus. O pecado cria uma barreira entre nós e Deus, uma separação. Quando Jesus veio, ele fez uma reconciliação. Ele nos reconciliou com o Pai através do seu sacrifício na cruz. Então, guarde isso. Deus, ele tem paciência com você, mas o poder dele é imenso. E ele não deixará impune o culpado. Não pense que Deus vai passar pano para você. Deus não passa pano, Deus não dá tapinha nas costas, Deus não desconsidera o pecado. Ele quer de você o quê? O arrependimento. E quando eu falo de arrependimento, eu estou falando de abandonar a velha vida, de deixar para trás as coisas erradas que nós fazíamos. E aí cada um que está ouvindo essa palavra vai pensar em algo que precisa abandonar. Talvez você tenha aí pecados de estimação que você guarda consigo até hoje, mesmo depois de estar na igreja, mesmo depois de estar servindo a Deus, você guarda ainda pecados de estimação, você leva uma vida dupla, você finge que é uma pessoa espiritual para as pessoas. Deus não deixará impune o culpado. Não abuse da paciência de Deus. Nós precisamos ter a nossa mente, a nossa consciência em paz, tranquila. Se nós partirmos hoje dessa vida, nós precisamos estar limpos. Precisamos todos os dias confessar os nossos pecados a Deus e não cair nos mesmos pecados, irmãos. Às vezes as pessoas confessam um pecado para Deus, no outro dia fazem a mesma coisa. Isso é um sinal de que não houve arrependimento. Quando Davi foi confrontado no seu pecado, ele confessou o seu pecado diante de Deus e Davi nunca mais caiu em adultério. Nunca mais Davi foi envolvido em uma situação de assassinato. Ele entendeu que precisava mudar de vida. E eu quero que você entenda isso também. Amém? O pecado, ele te afasta de Deus. O pecado atrapalha a sua vida espiritual. O pecado impede que as suas orações sejam ouvidas por Deus. Ele não deixa que o Senhor te abençoe. Muitas coisas que estão acontecendo com você são decorrência do pecado que você está cometendo. Versículo 7 diz assim: o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Olha que palavra tremenda. No domingo, no culto, eu ministrei em Salmos 46, versículo 1, e exatamente essa palavra: o Senhor é bom, o Senhor é um refúgio, um lugar onde você pode se abrigar, se esconder em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam, diz o versículo 7. E o verso 8. Mas, sempre tem um mas, tá vendo? Mas com uma enchente devastadora dará fim a Nínive, expulsará os seus inimigos para a escuridão. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Mas Ele é um Deus justo. Ele é um Deus de justiça. Se você não tem conseguido
vencer as tentações, peça a Deus para te ajudar. Peça a Ele para te fortalecer. Ele não vai te abandonar. Nesse momento eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua família, eu quero orar pela sua vida espiritual, para que essa palavra fique gravada no seu coração. Amanhã eu vou continuar refletindo aqui no livro de Naum. Nós vamos aprender mais coisas aqui sobre esse livro e eu peço que você esteja aqui comigo. Amém? Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém, o nome de uma pessoa por quem você está orando, coloque o nome dessa pessoa aqui. Se Deus trouxer alguma situação específica ao seu coração agora, escreva ela aqui nos comentários. Ah, pastor, eu não quero me expor. E eu te entendo. Eu também não gosto de me expor aqui nas redes sociais. Ainda mais que eu tenho muitos seguidores. Então, eu não quero expor a minha vida muitas vezes. Se você não quer expor, escreva aqui nos comentários somente a área da sua vida que precisa de um toque de Deus, de um toque de cura, de milagre. Você pode escrever assim, olha, família. Deus já vai entender, irmãos. Finanças, saúde, vida sentimental. Quantas pessoas sofrendo por causa da sua vida sentimental? Casamentos que não deram certo, divórcios que estão acontecendo, crises infinitas na família. Escreva aqui, família, vida sentimental, vida financeira. Quantas pessoas passando por um tempo de escassez, não é verdade? Nesse momento de tantas incertezas, e nós temos que nos lembrar que existe um Deus que cuida de nós. E eu quero que você escreva aqui nos comentários, junto com o seu pedido de oração, a seguinte expressão: o Senhor é bom. Apenas isso. O Senhor é bom. Escreva isso pela fé. Escreva isso com convicção, porque isso é um princípio bíblico. Deus é um Deus de amor, de bondade, mas também é um Deus de justiça. Mas eu quero que você escreva isso aqui. O Senhor é bom. Vamos falar com Ele nesse momento? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer aqui, ó Deus, por esse tempo na Tua presença junto com os meus irmãos. Obrigado pela oportunidade de poder compartilhar a Tua palavra com tantas pessoas. Que essa palavra não volte vazia, Pai, mas que ela cumpra o propósito para o qual foi designada. Que ela alcance os corações que precisam ouvi-la. Que ela provoque, ó Deus, uma mudança. Que ela faça nascer na vida de quem for alcançada por ela o genuíno arrependimento, que será seguido por uma mudança de rota, uma mudança de vida. Abençoe, Senhor, a vida desse homem, dessa mulher que foram alcançadas por essa mensagem. Esse rapaz, essa moça, que precisam de uma mudança na sua vida. Porque o Senhor não deixará impune o culpado. Nós entendemos essa palavra, nós compreendemos e a recebemos no nosso espírito. Obrigado pela tua paciência conosco. Obrigado por não desistir de nós, ó Deus. Cremos que tu és um refúgio para nós em tempos de angústia e que o Senhor protege aqueles que em ti confiam e nós confiamos em ti. Que essa palavra possa ecoar dentro do nosso coração e fazer morada para esse dia. Eu quero apresentar diante do Senhor cada pedido de oração que está sendo escrito aqui nos comentários desse vídeo. Ó Deus, contempla cada nome, cada detalhe, cada pedido, cada necessidade. Por trás de cada palavra mencionada aqui, existe, Deus, uma angústia, uma tristeza, um anseio que somente o Senhor pode suprir. Ó Deus, eu sei que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais
do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que em nós opera. Mas atenda a cada pedido aqui, segundo a tua vontade. Como Jesus nos ensinou lá na oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Porque a vontade do Senhor é melhor do que a nossa. E muitas vezes nós pedimos coisas sem compreender na totalidade os teus propósitos. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Se essa palavra abençoou a sua vida, não guarde ela só para você. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as suas listas e para as pessoas que você ama. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.